E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje por um tema que é, digamos, crucial para quem sonha em vestir a toga, as responsabilidades e principalmente as penas disciplinares para magistrados no Brasil. Isso aí. E atenção, futuros juízes e alunos do professor Juliano. Essa discussão de hoje tem tudo a ver com o módulo de formação humanística do curso. Afinal, não basta só conhecer as leis, né? É preciso entender as implicações éticas da magistratura. Exatamente. Ser juiz vai muito além de simplesmente aplicar a lei. É sobre conduta, ética e, acima de tudo, responsabilidade. E para garantir que a justiça seja aplicada com imparcialidade e lisura, existem mecanismos para fiscalizar e disciplinar a atuação dos magistrados. E aí é que entra a Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, a famosa CNJ. Essa resolução, ela meio que padronizou as regras do processo administrativo disciplinar, né? Isso. Mas me explica uma coisa. Antes dessa resolução, como funcionava essa questão da disciplina dos magistrados? Era tipo uma bagunça jurídica. Praticamente isso. Imagine um país continental como o Brasil, com cada estado tendo suas próprias leis sobre o processo disciplinar de magistrados. Era uma colcha de retalhos com uma desigualdade gritante. O que era considerado falta grave em um estado podia ser visto como um mero deslize em outro. A Resolução 135 veio para acabar com essa festa, criando um conjunto de regras claras, objetivas e principalmente iguais para todo o país. Segurança jurídica em ação. Que beleza. E falando em regras, o artigo 3U dessa resolução lista as 6 penas disciplinares que podem ser aplicadas aos magistrados. A lista é grande. Advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. Olhando para essa lista já dá para ter uma ideia da seriedade do assunto, né? Sem dúvida. Mas vamos destrinchar cada uma delas. Começando pelas mais leves, advertência e censura. Em quais situações elas entram em cena? A advertência, como o próprio nome sugere, é um toque formal, um aviso para o magistrado ficar mais atento às suas responsabilidades. É aplicada em casos de pequenas falhas, descuidos, como, por exemplo, atrasos constantes para audiências ou falhas no cumprimento de prazos. Já a censura é um passo além. É uma repreensão mais séria que fica registrada no histórico do magistrado. Entendi. Imagina, por exemplo, um juiz que trata as partes com desrespeito durante uma audiência, ou que usa linguagem inapropriada em suas decisões. Aí, a censura entra em ação para mostrar que a conduta não foi aceitável. Entendi. É como se a advertência fosse um sinal amarelo, enquanto a censura já acende o sinal vermelho para o magistrado. Perfeito. E a remoção compulsória, como funciona na prática. É tipo um transferido contra a vontade. Exatamente. Na remoção compulsória, o magistrado é obrigado a mudar de local de trabalho. E isso sempre acontece por motivos de interesse público. Pense em situações em que a permanência do juiz em determinada comarca se torna incompatível com um bom andamento da justiça, seja por questões de segurança, conflitos com a comunidade, ou até mesmo por necessidade de um juiz com especialidade específica em outra região. É uma medida drástica, sem dúvida, mas que visa garantir a imparcialidade e a confiança na atuação do Poder Judiciário. Nossa, só de imaginar ser transferido assim já dá um frio na barriga. É, E a disponibilidade, qual é a ideia por trás dessa pena? É tipo um recesso forçado para o magistrado. em certo sentido, sim. A disponibilidade é uma pena em que o magistrado é afastado de suas funções, mas continua recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. É uma situação delicada que só é aplicada em casos graves quando a censura ou a remoção compulsória não foram suficientes para corrigir a conduta do magistrado. E tem um detalhe importante. Se o magistrado não for vitalício, ele pode ser demitido por interesse público nessa situação. Caramba, as coisas ficam cada vez mais sérias. E a resolução 323 de 2020 e a 563 de 2024 vieram para apertar o cerco ainda mais em relação à disponibilidade. Certo. Me fala mais sobre essas mudanças. Exatamente. Essas resoluções trouxeram mais rigor ao processo de retorno do magistrado após 2 anos de disponibilidade. Agora, para voltar a atuar, o magistrado precisa passar por uma verdadeira prova de fogo. É feita uma análise minuciosa da sua vida pregressa, uma espécie de pente fino, para verificar se houve alguma conduta incompatível com o cargo. Além disso, ele passa por uma reavaliação completa da sua capacidade, tanto física e mental, quanto técnica e jurídica. É como se ele tivesse que provar que está apto a voltar a exercer a magistratura com responsabilidade. Parece um processo bem rigoroso, É. mas faz sentido, né? Afinal, estamos falando de cargos de extrema responsabilidade. E a aposentadoria compulsória, expert speaker, em quais casos ela se aplica? É tipo uma aposentadoria obrigatória. Sim, exatamente. A aposentadoria compulsória é uma pena que afasta o magistrado de suas funções definitivamente, mas ele mantém o direito à aposentadoria. Ela é aplicada em situações extremas, como casos de negligência reiterada, em que o magistrado demonstra um descaso constante com as suas funções, ou quando seu procedimento é totalmente incompatível com a dignidade do cargo. Também se aplica nos casos de comprovada incapacidade de trabalho, quando o magistrado, por algum motivo, não consegue mais desempenhar suas funções de forma eficiente. Entendi.
São situações bem sérias que levam a essa medida. Para ficar mais claro para os nossos ouvintes, vamos imaginar alguns cenários, tipo uns casos fictícios. Por exemplo, um juiz que vive se atrasando para as audiências, deixa de proferir decisões no prazo e trata as partes com desrespeito. Ele poderia ser enquadrado em qual dessas situações? Expert speaker. Sem dúvida, esse juiz estaria incorrendo em negligência reiterada. Suas ações demonstram um total descaso com as suas responsabilidades e com a própria justiça. Outro exemplo. Um juiz que aceita presentes de advogados em troca de favores em processos. Isso seria considerado um procedimento incompatível com a dignidade do cargo. Com certeza. Essa conduta fere a imparcialidade, a ética e a moral que se espera de um magistrado. É uma violação gravíssima que mancha a imagem do Poder Judiciário e corrói a confiança da sociedade na justiça. E se um juiz, por problemas de saúde, não consegue mais manter o ritmo de trabalho e comete erros constantes em suas decisões, ele poderia ser enquadrado na incapacidade de trabalho. Sim, essa situação se enquadra perfeitamente na incapacidade de trabalho. É importante lembrar que a aposentadoria compulsória, nesse caso, não é uma punição, mas sim uma forma de proteger o próprio magistrado e garantir a qualidade das decisões judiciais. Perfeito. Acho que com esses exemplos ficou bem claro como essas penas se aplicam na prática. Agora, vamos mergulhar no próprio processo administrativo disciplinar. Como um magistrado é investigado e julgado? O que a Resolução 135 diz sobre isso? A Resolução 135 detalha todo o procedimento, desde a investigação preliminar até o julgamento final. Começando pelo artigo 8.2, vemos que a apuração de irregularidades é obrigatória para o Corregedor de Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, e para o presidente ou outro membro competente do tribunal, nos demais casos. Ou seja, se houver qualquer indício de falta disciplinar, a investigação tem que acontecer sem exceções. E quem pode dar início a essa investigação? É só o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer pessoa pode apontar o dedo para o magistrado? Segundo o artigo 9.2, qualquer pessoa pode apresentar uma notícia de irregularidade praticada por um magistrado. A única exigência é que a denúncia seja feita por escrito, com a identificação completa do denunciante. Afinal, transparência e responsabilidade andam de mãos dadas. Ou seja, as sociedades têm um papel fundamental na fiscalização do Poder Judiciário e o magistrado, como ele se defende nesse processo, tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Com certeza. O artigo 14 garante o direito à defesa prévia ao magistrado acusado. Antes mesmo da decisão sobre a instauração do processo, ele tem 15 dias para apresentar sua versão dos fatos com provas e argumentos. É o princípio do contraditório e da ampla defesa em ação, garantindo um processo justo e imparcial. E o Ministério Público, qual é o seu papel nessa história toda? O Ministério Público atua como fiscal da lei, garantindo que o processo transcorra dentro dos parâmetros legais. De acordo com o artigo 16, o Ministério Público deve se manifestar no processo em um prazo de 5 dias, após a apresentação da defesa do magistrado. E chegamos ao grande momento, o julgamento. Como ele acontece. É aberto ao público. Rola aquela tensão de filme. Pode ter certeza que a tensão é real. E sim, o julgamento do processo administrativo disciplinar é realizado em sessão pública, como garante o artigo 20. A sociedade tem o direito de acompanhar todo o processo, conferindo de perto a aplicação da justiça. Transparência total. E para condenar um magistrado, qual é a maioria necessária? É tipo um júri popular. Para aplicar qualquer pena disciplinar, é necessário o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial, conforme o artigo 21. É uma decisão coletiva que busca garantir a imparcialidade do julgamento. E se, durante a investigação, surgirem indícios de que o magistrado cometeu um crime, o que acontece? É o fim da linha para ele. Se o tribunal entender que existem indícios suficientes de um crime, o presidente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis, conforme o artigo 22. Ou seja, além do processo disciplinar, o magistrado poderá responder criminalmente pelos seus atos. Ufa, cobrimos muita coisa sobre o processo administrativo disciplinar, mas ainda temos mais algumas curiosidades para desvendar, não é mesmo, Expert Speaker? Sim, ainda temos alguns pontos importantes para discutir, como as diferenças entre magistrados vitalícios e não vitalícios no processo disciplinar e a questão da prescrição das faltas funcionais. Perfeito. Vamos deixar essas pérolas para a próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados que já voltamos. Estamos de volta para desvendar mais alguns mistérios da Resolução 135. Lembrando que essa resolução também faz distinção entre magistrados vitalícios e não vitalícios no processo disciplinar. E a vitaliciedade, para quem não sabe, é como se fosse um super escudo que juízes adquirem depois de 2 anos de exercício, garantindo mais independência para eles tomarem decisões sem pressão ou interferência externa. Interessante. Mas e como essa distinção entre vitalícios e não vitalícios se reflete na prática do processo disciplinar? Tem alguma regalia para quem já tem a vitaliciedade? Na verdade, a grande diferença está no artigo 23 da resolução, que trata especificamente dos juízes não vitalícios. Nesse caso, o processo disciplinar precisa ser iniciado dentro do prazo de 2 anos, o chamado biênio.
primênio, que é o período para aquisição da vitaliciedade. Se o processo começar dentro desse prazo, a contagem do tempo para a vitaliciedade é suspensa até a conclusão do processo. É como se o processo disciplinar desse um pause no relógio da vitaliciedade. Entendi. É como se o juiz não vitalício tivesse que segurar a ansiedade para ter o seu super escudo enquanto o processo disciplinar está rolando. E se ele for punido com censura ou remoção compulsória durante esse período? Aí o que acontece? Nesse caso, o artigo 23 estabelece que o juiz fica impedido de ser promovido ou removido por 1 ano após a punição, como se ele entrasse num período de observação para mostrar que aprendeu a lição e que sua conduta foi corrigida. Então quer dizer que uma mancha no currículo pode atrasar a carreira de um juiz não vitalício. Faz sentido. Mas e a demissão? Expert speaker. Em quais casos ela se aplica a juízes não vitalícios? É tipo a punição máxima. Exatamente. A demissão é a pena mais grave e só se aplica aos magistrados não vitalícios. O artigo 23 lista 5 situações que podem levar à demissão: violação às proibições da Constituição e das leis, negligência no cumprimento dos deveres, procedimento incompatível com a dignidade do cargo, escassa capacidade de trabalho e conduta incompatível com bom desempenho do judiciário. Nossa, a lista é extensa. Dá pra perceber que o judiciário não tá pra brincadeira quando o assunto é a conduta inadequada, mas via a prescrição das faltas funcionais. Expert speaker. Existe um prazo para que um magistrado seja punido por uma infração. É tipo, caiu no esquecimento, está perdoado. De jeito nenhum. A resolução 135 é bem clara quanto a isso. O artigo 24 define que o prazo de prescrição para faltas funcionais é de 5 anos, contados a partir do momento em que o tribunal toma conhecimento do fato. No entanto, se a falta configurar um crime, o prazo de prescrição será o previsto no Código Penal. Então, mesmo que uma sujeira seja descoberta anos depois, o magistrado ainda pode ser punido, desde que o fantasma da prescrição não tenha aparecido. E como funciona essa tal interrupção da prescrição? É tipo um jeitinho de reiniciar a contagem do tempo. Exatamente. A interrupção da prescrição acontece quando o tribunal decide instaurar o processo administrativo disciplinar, como explica o parágrafo 1º do artigo 24. A partir desse momento, o prazo de 5 anos recomeça a contar, como se o tribunal dissesse: "Ei, peraí, a gente já não terminou de resolver essa pendenga." Interessante. E o prazo para a punição em si, quando começa a contar, é só depois que o martelo da justiça bate com a decisão final. O parágrafo 2º do artigo 24 esclarece que o prazo prescricional da pena aplicada começa a correr a partir do 141 dia após a instauração do processo administrativo disciplinar. Ou seja, mesmo que a investigação demore mais de 140 dias para ser concluída, o prazo de prescrição da pena já estará correndo. A justiça não pode ficar esperando para sempre. Entendi. É como se tivesse um cronômetro extra para a punição que começa a correr independentemente do tempo que a investigação levar. E se o prazo para concluir o processo for prorrogado, isso não atrapalha a contagem do prazo da punição. De forma alguma. O parágrafo 3º do artigo 24 reforça que a prorrogação do prazo para a conclusão do processo não impede o início da contagem do prazo prescricional da pena. É como se a resolução 135 dissesse: a justiça precisa ser feita com prazos definidos, mas sem prejudicar o direito de defesa do magistrado. Que organização. Tudo bem planejadinho. Mas a resolução 135 não se limita apenas a essas regras, certo? Ela também aborda outras questões importantes, como a aplicação de outras leis e a comunicação das decisões disciplinares ao CNJ, não é mesmo? Com certeza. O artigo 26 determina que as normas da Lei 8.1 do DUS dos 90 e da Lei 9.784 no FIC 99, que tratam no processo administrativo disciplinar no âmbito federal, podem ser aplicadas aos processos disciplinares contra magistrados, desde que não conflitem com o Estatuto da Magistratura. É como se a resolução 135 fosse a base, mas outras leis pudessem complementar o processo disciplinar, garantindo um procedimento justo e completo. E o CNJ, como olho vivo do judiciário, não fica de fora dessa história, né? Exatamente. O artigo 28 reforça a importância da transparência e do controle externo, determinando que os tribunais devem comunicar ao CNJ todas as decisões disciplinares, desde o arquivamento de denúncias até a aplicação das penas. É como se o CNJ fosse o grande banco de dados dos processos disciplinares, garantindo a uniformização das decisões e a correta aplicação da lei em todo o país. Tudo muito bem organizado e fiscalizado. Mas e aquele magistrado que está respondendo um processo administrativo disciplinar e resolve pular fora do barco pedindo uma aposentadoria voluntária, ele consegue se livrar das consequências dos seus atos. Que nada. A resolução 135 já previu essa jogada. O artigo 27 estabelece que o pedido de aposentadoria voluntária só será analisado após a conclusão do processo ou no cumprimento da penalidade. É a justiça dizendo: ninguém escapa das suas responsabilidades. Gostei. Justiça seja feita. Com todas essas informações, acho que nossos ouvintes já têm um panorama completo sobre as responsabilidades e as penas disciplinares para magistrados no Brasil. E para quem está se preparando para a magistratura, essa discussão é ouro puro. Com certeza. Conhecer a fundo o sistema disciplinar é essencial para os futuros juízes.
Afinal, a carreira da magistratura exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma conduta ética irrepreensível. A confiança da sociedade na justiça depende disso. E para os alunos do professor Juliano, essa discussão se encaixa perfeitamente no módulo de formação humanística, que prepara os futuros magistrados não apenas para o lado técnico da profissão, mas também para os desafios éticos que a carreira impõe. Exatamente. A formação humanística é fundamental para que os juízes desenvolvam a sensibilidade, a empatia e o senso de justiça necessários para tomar decisões justas e equilibradas. Afinal, por trás de cada processo, existem pessoas e histórias de vida que merecem ser consideradas com atenção e respeito. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho, pessoal. A gente já desvendou bastante coisa sobre as responsabilidades e as penas disciplinares para magistrados. Mas, para finalizar, vamos dar uma olhada em alguns detalhes da Resolução 135 que às vezes passam batidos. Expert Speaker, me fala uma coisa. A resolução também fala sobre a aplicação de outras leis no processo disciplinar, além do Estatuto da Magistratura, né? Sim, a Resolução 135 é bem completa, mas não é a única fonte de normas para esse processo. O artigo 26 abre espaço para usar outras leis, como a Lei 8.1 e a Lei 9.784 que tratam do processo administrativo disciplinar no âmbito federal, né? Mas é importante lembrar que essas leis só entram em cena se não brigarem com o Estatuto da Magistratura, que é a lei máxima para o juiz. Entendi. É como se a Resolução 135 fosse a capitã do time, mas outras leis pudessem jogar junto para garantir um processo disciplinar mais justo e completo. E o CNJ, o nosso olho que tudo vê no judiciário, também tem um papel importante nessa história, né? Com certeza. O artigo 28 bota os tribunais na linha, exigindo que comuniquem ao CNJ todas as decisões disciplinares, desde um simples arquivamento de denúncia até a aplicação de penas mais graves. Tudo tem que ir para o CNJ. Transparência total. Parece que o CNJ tem um GPS ligado, monitorando cada passo do processo disciplinar dos magistrados. E Expert Speaker, se um magistrado tentar dar um perdido na justiça, pedindo aposentadoria voluntária para escapar de um processo disciplinar, ele consegue. De jeito nenhum. A Resolução 135 já sacou essa jogada. O artigo 27 dá um chega para lá, nessa estratégia. O pedido de aposentadoria só vai ser olhado depois que o processo terminar ou a pena for cumprida. É a justiça mandando recado. Responsabilidades não se aposentam. Adorei. Parece que a Resolução 135 pensou em tudo para garantir que a justiça seja feita, tanto para magistrados quanto para a sociedade. É um verdadeiro mapa da mina para quem está se preparando para a magistratura. Sem dúvida. Vestir a toga exige muito mais do que dominar as leis. É preciso entender as responsabilidades, os limites e, principalmente, a ética por trás da atuação de um magistrado. E para quem é aluno do professor Juliano, essa discussão é item obrigatório na formação humanística. Ser um bom juiz vai muito além de aplicar a lei. É preciso ter sensibilidade, empatia e um senso de justiça afiado. Exatamente. E a Resolução 135, com todos os seus detalhes, mostra que o Judiciário está de olho na conduta dos seus membros, garantindo que a justiça seja aplicada com imparcialidade, ética e responsabilidade. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo das responsabilidades e das penas disciplinares para magistrados no Brasil. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos em temas super interessantes. Até a próxima!